Está no ar, A Palavra é Tua, o podcast do Sindijors. Neste mês de março, vamos falar sobre a mulher. Nós vamos falar de tudo o que envolve o universo feminino. Nossa convidada de hoje, ela é consultora em gênero, direitos humanos e políticas públicas. Há 28 anos ela trabalha com isso. Ela é assessora de imprensa, foi assessora de imprensa na Biblioteca Pública do Estado, bacharel em comunicação pela Universidade Federal do Paraná e mestre em ciência política, gênero, políticas públicas e comunicação pela URGS, especialista em gestão pública participativa. Isso é só um trechinho pequenininho da Télia Negrão, que eu gostaria, Télia, primeiro de dizer que tu és muito bem-vinda aqui no sindicato, na nossa sede, no nosso estúdio do podcast A Palavra é Tua, e pedir para que tu te apresentes de uma forma com mais propriedade, né, do que eu, para aqueles que, claro, todo mundo te conhece de nome, mas para saber a tua história, que é muito legal, muito bacana, muito envolvida, né, com o universo feminino. Né? Me sinto muito em casa aqui, né? Eu sou associada ao Sindicato dos Jornalistas. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei do Paraná, né, onde eu era do Sindicato dos Jornalistas lá, foi me associar no Sindicato dos Jornalistas aqui, porque eu vim para trabalhar como jornalista aqui no Rio Grande do Sul. Então, acredito que eu cheguei aqui na virada de 89 para 90, acho que eu estou filiada ao sindicato desde 1990. Então, acho que eu faço parte já de uma grande geração assim que veio construindo esse sindicato e defendendo, né, o exercício profissional digno, né, das jornalistas e dos jornalistas. Né? Eu sou de uma geração de jornalistas que se formou na década de 70 ainda, né, na Universidade Federal do Paraná. Comecei uma atuação profissional muito precoce. Né? Então, com 22 anos, eu já era jornalista, com 23 eu era jornalista do Jornal do Brasil, e assim foi, e trabalhei no Estadão, na Veja, na Cláudia, mas tudo isso eu estava lá no Paraná. Né? Então, quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul para reiniciar uma trajetória profissional, eu já tinha um background bem grande de participação, não só como jornalista, mas também como ativista política. Né? Eu tinha sido candidata e suplente de deputada 2 vezes lá no estado do Paraná, na década de 80. Tinha participado do movimento feminino pela anistia, dos processos que eclodiram o debate sobre direitos da mulher, igualdade, violência, né? Dos conselhos da mulher, e participei posteriormente da Assembleia Nacional Constituinte. Eu fui assessora, né, na Assembleia Nacional Constituinte, tanto na nacional quanto na estadual. Né? Então eu tive essa experiência que acho que foi maravilhosa para a nossa geração, né, ter ajudado a reconstruir, né, a reconquistar a democracia no Brasil. Então aqui no Rio Grande do Sul, daí eu iniciei uma nova trajetória profissional. Iniciei, inclusive, trabalhando na RBS Rádio. Em seguida, eu fiz muita assessoria sindical. Daí passei num concurso para jornalista do Estado. Fui mais de 20 anos assessora de imprensa da Biblioteca Pública do Estado, do Sistema Estadual de Bibliotecas, da Secretaria da Cultura mesmo como um todo. Né? E depois que eu me aposentei, eu voltei para o trabalho, né, que eu nunca tinha deixado, mas eu intensifiquei junto a organizações feministas, porque em 96 eu tinha criado aqui no Rio Grande do Sul, né, eu fundei o Coletivo Feminino Plural, né, uma organização feminista que até hoje está aí, ativa, né, que atua no campo dos direitos humanos e da cidadania das mulheres e das meninas. Quando eu estava muito ativa, quando eu fui chamada a assessorar a presidenta Dilma, daí eu passei 2017 e 2018, né, como assessora de imprensa da presidenta Dilma, que estava no processo de saída. Ela tinha passado pelo impeachment, então talvez eu tenha vivido os momentos muito duros, mais difíceis, né?
E posteriormente a isso, eu fui trabalhar, eu sou assessora também na Câmara dos Deputados, né? Sou assessora de imprensa, fui assessora de imprensa da Câmara dos Deputados, hoje eu sou assessora para temas legislativos de gênero, né? Então, estou numa etapa, mas continuo jornalista, né? A gente sempre nunca deixa de, a gente nunca deixa de ser, jornalista. né? Então, assim, é uma história de muito trabalho, muita luta, nacional, internacional, Nações Unidas, onde eu tive mais de 15 monitoramentos internacionais nas Nações Unidas, todas no campo dos direitos das mulheres, né? E é isso. Fui casada várias vezes, tive um filho e uma filha, tive 2 enteadas, tenho 4 netos, então assim, a gente está aí. A gente é tudo, né, gente? Sempre. São as atuais jovens avós. Exatamente. Onde eu me incluo também. Jovens avós. Vou fazer 70 anos esse ano. Então, olha só, como é bom a gente ter 70 anos hoje, né? Que a gente vê uma qualidade de vida Sim. maior, né? E mais possibilidade da gente seguir exatamente. produzindo e lutando Isso é e verdade. participando. plena né? e Isso. aceitando desafios. Eu falava, Isso. eu nunca mais quero fazer isso, nunca mais quero fazer. Eu continuo fazendo tudo, né? Ai, é bom, Então, não dá para parar. Eu acho É que isso isso, nos né? energiza permanentemente. Eu acho que isso é importante, né? De como hoje nós conseguimos ver a vida. Eu tenho 51 anos e eu me lembro da minha mãe com 51 anos, uma senhora naquele sentido do senhorio mesmo, de ser senhora, de ter outras de ter aquelas preocupações mais voltadas à casa. Ela sempre trabalhou com a área da educação, mas aquela coisa ali era o horário da educação, o horário da casa, e eu não me permito isso, eu sou muito mais que isso, porque eu quero chegar que nem vocês. Não posso ficar devendo, né? Eu acho que a gente viver esse mundo de possibilidades e mostrar para esse pessoal jovem, que nem esse que está aqui do outro lado, né? Que tudo isso é possível. Vocês só são jovens há mais tempo do que eu, mas vocês também são jovens, é o que eu sempre digo. Exatamente, chegou no ponto. É isso. Télia, tu falasse desse teu assessoramento nas questões legislativas, né? Então, assim, uma pergunta que eu acho que a gente sempre escuta, principalmente nessa época, eu acho tão interessante isso, porque, claro, a gente prepara toda uma carga de produtos, de produções, de coisas no mês de março, porque o mês da mulher, nossa, né? O ano inteiro e todos os dias são da mulher. Mas, já que a gente precisa mostrar ainda para o mundo, que bom que a gente tem esse período onde todo mundo se volta a sua atenção para nós. O que já, em termos de legislação, o que a gente já avançou de forma positiva ou ainda está muito lento, muito devagar e tem muita coisa ainda para conseguir conscientizar e modificar na sociedade? Bem, a gente que vem dessa trajetória de eu, por exemplo, ter acompanhado a Constituinte, né? Eu me lembro que na década de 70, na década de 80, a gente estava falando pela mudança do Código Civil brasileiro, né? Porque a gente sabe que até o final da década de 60, as mulheres ainda, elas faziam parte do chamado Estatuto da Mulher Casada, que para trabalhar, para viajar, para se mudar, tudo tinha que ter autorização do marido, abrir conta em banco, você não tinha, não fazia imposto de renda individual, era com CPF ainda, era outro nome, né? SIC, né? Era SIC, depois teve outro nome, e daí era o nome do marido. Então, assim, se a gente olha, né, isso é uma perspectiva histórica, e eu tenho mania de ter perspectiva histórica, não sei porquê, eu penso que a gente teve um avanço muito grande, né? Porque a Constituição Federal Brasileira de 88, 89, ela declara essa igualdade e ela reconhece, por exemplo, o direito das mulheres a uma vida sem violência, quando tem lá um artigo que diz que o Estado intervirá, né, decisivamente para interromper e proteger a violência no âmbito doméstico e familiar. E nós sabemos que a violência contra as mulheres, ela se dá principalmente, embora ela se dê em todos os lugares. Sim. No trabalho, na política, no posto de saúde, no hospital, na rua, ou seja, na igreja, ela se dá em
todos os lugares, mas ela tem um componente importante, que a família ainda é um lugar de muita opressão para as mulheres. E se a gente olhar a legislação existente no Brasil hoje, né, a principal legislação que a gente tem, né, para as mulheres do Brasil, e que é a mais conhecida, é a Lei Maria da Penha. Agora, a Lei Maria da Penha, ela é uma adaptação da Convenção de Belém do Pará, que é a Convenção sobre eliminar, punir, prevenir, eliminar e punir a violência contra as mulheres. E ela é uma lei geral, né, de violência. E no Brasil nós ainda temos uma Lei Maria da Penha que ela fica só no âmbito das relações familiares. E daí ela foi sendo adendada por um parreiral de leis. Então nós estamos começando a ter no Brasil uma quantidade enorme de leis que buscam a igualdade das mulheres, principalmente através do enfrentamento à violência, que vão se acoplando à Lei Maria da Penha, levando ao que hoje eu integro um projeto que visa construir uma lei integral de violência contra as mulheres no Brasil. E até andei sugerindo ao sindicato que fosse entrevistar as pessoas que estão à frente desse projeto, né, porque ela vai fazer aquilo que alguns países conseguiram fazer, que é juntar esse conjunto de legislações e que elas dão, na verdade, uma espécie de um estatuto, né, de igualdade para as mulheres, né? E agora, nem a Lei Maria da Penha, que é uma lei quase restrita, né, às relações de afeto, né, ou de ódio, ela vem sendo cumprida. Porque é uma lei que estabelece basicamente, né, a existência de serviços, de uma justiça que seja especializada para as mulheres, uma rede de atendimento composta por alguns serviços e ações de prevenção, né? Esta lei não é cumprida. Então, assim, a principal legislação que a gente tem no Brasil é a mais conhecida no Brasil, tá? E é considerada uma das melhores do mundo. Essa lei não é cumprida. Então, nós temos, assim, sempre aquele questionamento, né? Precisamos de mais leis se as atuais não estão sendo cumpridas? Infelizmente, sim. Porque nós ainda temos legislações que são proibicionistas, né? São leis que o Código Penal brasileiro ele é bastante restritivo no tocante aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, por exemplo, né? Num país que faz milhões de abortos no mundo, as mulheres são a priori criminosas. Então é preciso, por exemplo, eliminar, né, legislações que são punitivas e criminalizantes das mulheres, né? E cobrir áreas de sombra existentes pelas legislações. Então, sabe aquela legislação que diz e não diz? E você fica com aquela dúvida, daí vai lá o legislador, de acordo com o olhar dele, dar ou não o direito. São aquelas que têm várias interpretações, né? Exatamente. E hoje, ainda, infelizmente, o que a gente tem a Lei Maria da Penha, por exemplo, e a violência contra as mulheres, é o assunto que tem maior número de iniciativas legislativas no Brasil, né? Nós temos permanentemente em torno de 300 a 400 proposições em tramitação. Isso já há muitos anos. Só que qual é o caráter dessas legislações? Elas são extremamente punitivistas. Então, elas aumentam uma pena de 5 para 10, de 10 para 15, de 15 para... Só que o punitivismo nunca conseguiu diminuir a escalada da violência. A escalada da violência, né? Porque o que diminui a escalada da violência é, além dessa proteção das mulheres, da prevenção à violência e do atendimento e da justiça, da justiça que a gente fala, que garante o devido direito às mulheres. Nós precisamos mudar a cultura. E aí entra um papel extremamente importante, que é da mídia. A mídia joga um papel fundamental nas mudanças culturais de um país.
E nós precisamos fazer essas mudanças culturais e dar essa contribuição. É a função social, né? Essa é que a gente sempre fala, né? função social da mídia. E a gente sabe que às vezes, né, em veículos comerciais e que tem envolvimento com governo A, B ou C, começa a ficar difícil, né, de tudo isso. E a gente tem também uma né? lacuna que eu acho que é a outra ponta da coisa, né, que é, por exemplo, a lei que trata a legislação eleitoral, né, que nós sabemos que ainda não é aquilo que nós queremos a paridade na política. E a paridade na política implica em você alterar a legislação, fazer efetivamente uma reforma eleitoral, uma reforma política, não é só a reforma eleitoral, é a reforma política que garanta a equidade, né, a paridade. E a outra ponta disso aí é que a gente, não tendo paridade, não tendo essa visão de paridade, a própria legislação de violência política contra as mulheres, ela é limitada. Ela limita as mulheres que estão no exercício de cargos. Sim. E ela não se estende às mulheres que fazem política no seu cotidiano. Né? Então, a violência política contra as mulheres, ela acaba sendo restrita às mulheres que estão atuando nos partidos políticos na perspectiva eleitoral e não na perspectiva da transformação social. E nós sabemos o quanto as mulheres sofrem de violência na política como um todo, né? Nos lugares em que a gente estiver, seja lá na comunidade, né? Seja no sindicato, seja no partido político, em qualquer lugar que você tiver, as defensoras de direitos humanos mesmo, né? São alvo de muita violência. Então, para isso, nós ainda não temos uma legislação e precisamos ter. E nós, especificamente, né, aqui no nosso cercadinho, né, um sindicato com 81 anos de história e apenas 3 mulheres comandaram esse sindicato. E nós sabemos que, pelo menos nos últimos mais de 20 anos, pelo menos, né, a maioria das redações são compostas por mulheres, né? O que já foi uma profissão lá na sua origem, né, masculina, mas nós viramos esse jogo muito rápido. Hoje mais da metade, né? Mas ainda não conseguimos nos tornar de maneira, né, também de uma maneira que consigamos equiparar aos homens em cargos de chefia. E dentro do sindicato nós só fizemos 3 representações de presidente em 3 anos, em 3 gestões em 81 anos. Dá aquela sensação de que o homem, ele naturalmente ele é considerado competente para aquilo que ele está abraçando e sendo promovido, e ele só vai, daqui a pouco ele só cai dali se ele mostrar uma incompetência absurda. E a mulher, ela já chega com a desconfiança de que ela não é competente. Sim. Por que será que ela está ali? Sim, nós passamos isso. É uma sensação sempre de que tem que estar o tempo inteiro provando a nossa competência, a nossa capacidade, a nossa ilibada moral, né? Porque e ainda tem o tema, né, que tem sido muito apresentado, muito presente nessa preparação que estamos aí construindo, né, esse ano do 8 de março, unificado e tal. O tema do assédio e da violência sexual no mundo do trabalho, como uma coisa muito presente e presente entre nós no mundo da comunicação, do jornalismo, das grandes corporações que a gente sabe, né, que tem sempre os iluminados, os escolhidos e as mulheres muito submetidas a essa ordem das coisas, né? Ou seja, então, além da gente, né, como trabalhadoras, fazer todo um enfrentamento do ponto de vista da luta de classes, da nossa afirmação enquanto categoria, a gente tem esse mundo patriarcal que nos atravessa, né? Se eu for então uma mulher negra, isso vai ser muito pior, uma mulher velha, então a gente sabe o etarismo está aí, o etarismo como uma coisa muito forte. Uma mãe solo, as mães solo, uma mãe as mais típicas, exatamente. Então tudo isso é mais difícil. Tudo que você tem de suas características, né? Isso é usado contra ti.
Exato. E no mundo do trabalho, isso fica muito, muito evidente, né? E essa parte do assédio, ela é muito evidente e talvez às vezes as colegas nem percebam que já é um costume tão grande de os homens estarem sempre à frente ou daqui a pouco não, mas é tipo assim, o cara é um grosso, sabe, tem um jeito rude e tudo mais, é porque ele se impõe, sim, né? Aí a mulher vai fazer isso, é louca, mal amada, amada, né? Então assim, TPM, né? então assim, ó, é muito difícil né? quebrar derrubar essas barreiras, né? Derrubar esses mitos, né? Porque eles são mitos, eles não são verdade. São os estigmas, as discriminações que vêm nos pegando, né? A forma como somos tratados no ambiente de trabalho, exatamente. A gente percebe isso. E isso que vem, né, de um processo de cultura, né, que sempre visou silenciar, invisibilizar, anular, tirar fora, dentro dessa separação, né, de esfera pública e esfera privada, um lugar de homem, um lugar de mulher. Essa naturalização também naturaliza, né, todas as formas violentas, né, contra nós, chegando ao tema do feminicídio, né, que é tratado ainda de uma forma muito banal, muito naturalizada, né, e que é um tema com o qual eu tenho, né, nesse momento na minha vida, em termos de ativismo político, né, é por onde eu estou caminhando, né, que é da desnaturalização do feminicídio como resultado de um processo, né, de total anulação das mulheres ao ponto de anular a sua vida, né? Então, sem vida não tem mulher. Então, é a primeira das lutas, é a primeira das bandeiras, né, que eu coloquei para mim, né? E tem muitas companheiras jornalistas junto, né? Acho que a gente está em tudo. A gente não é tanto assim, mas a gente está em tudo quanto é lugar. É uma coisa impressionante. A gente tem que representar, né? A gente tentar chamar cada vez mais mulheres a abrir os olhos para isso que acontece, né? Que às vezes é tão interessante que às vezes conversa com algumas mulheres e tal e é coisa que não vi, não sei, e elas estão diariamente sofrendo isso na pele e não percebem. A tomada de consciência, né? É uma cultura que vai, assim, construindo camadas, né? São camadas que, para uma mulher, né, vir a romper com uma situação de opressão que ela esteja vivendo, ela coloca na frente dela, assim, acho que, e isso acho que é inconsciente, não é? Assim, não, vou colocar no papel aqui o que eu ganho, Não é assim. São as sensações, os sentimentos que nós temos e aquilo que a gente ouviu por gerações de gerações. Gente, pior com ele, ruim com ele, pior sem ele. É verdade. O que é que você vai fazer sozinha no mundo? Como é que você vai criar esses filhos? O que os outros vão dizer? O que os outros vão dizer? Né? Então, se a gente vai olhando para trás, assim, as frases, elas só foram um pouco se alterando, né? E hoje, acho que um grande trabalho que a gente tem, né, de encorajar as mulheres a construírem condições para essa ruptura de relações marcadas, a identificarem inicialmente o que é a violência, né? Construírem as condições para essa ruptura, e aí a autonomia econômica das mulheres é bem importante, né? Mesmo que muitas vezes a mulher seja a fonte de renda, ela não tem muitas vezes a consciência disso, porque ela entrega todo o dinheiro para a família. Então ela é cuidadora, ela entrega o dinheiro para o marido, ela que dá conta das coisas do dia a dia. Ela não se dá conta muitas vezes de que ela está provendo, né? E só depois que ela se separa do cara, ela vê que olha, eu podia
né, eu podia e eu posso reconstruir minha vida. É. Né? Mas essa é uma trajetória, Claro. e as políticas públicas jogam um papel muito importante. Por isso que a gente briga tanto por elas. Eu lembrei disso, né, das políticas públicas, principalmente com aquelas mulheres mais periféricas, né? Muitas delas acostumaram-se a essa violência doméstica porque elas pensam para onde é que eu vou. Né? Eu trabalho, mas eu também preciso do dinheiro do trabalho dele. Eu vou com meus filhos para onde? Porque o cara não sai. O cara comete a violência diariamente, mas ele não sai dali. Ela teria que sair. E ela vai para onde? Por isso é tão importante essa questão das políticas públicas, porque tem que haver, né, um acolhimento para essa mulher, seus filhos, e um encaminhamento para um trabalho digno, para que ela possa recomeçar. Né? Eu consigo fazer uma análise assim na questão mais política, que durante o governo federal anterior, muitas políticas de apoio aos direitos das mulheres foram afetadas. Inclusive muitas jornalistas atacadas, assim, né? A gente conseguiu perceber isso, e houve esse desmonte financeiro, inclusive nos repasses à delegacia das mulheres. Existe como a gente recuperar esse prejuízo social causado pelo desgoverno anterior, porque de certa forma se incentivou esse cenário que a gente tem hoje de feminicídio, de violência contra as mulheres em vários cenários, desde um reality show até a política, até o dia a dia da nossa casa, né? Existe como recuperar esse prejuízo causado por esse desgoverno anterior? Não, precisamos, né? Na verdade, sim. Não é que é possível, nós precisamos, né, recuperar esse prejuízo que a gente teve. É como se falar em relação à Covid. Bem, morreram quase 900 mil pessoas no Brasil. Essas vidas você não vai devolver, mas você pode desenvolver políticas públicas, né, que possam mitigar até os impactos nas famílias, né, nas crianças. As escolas tiveram que fazer uma recuperação e você desenvolver políticas para que isso nunca mais aconteça, né? Agora, para isso, foi necessário fazer uma ruptura, né, com um governo, né, com uma proposta, um projeto político ancorado no ódio, né, na misoginia, né, da menos-valia das mulheres, dos trabalhadores e trabalhadoras, dos negros e negras, das pessoas com deficiência, né, e das próprias pessoas doentes, né? Teve um escárnio em cima disso. Nossa. Então, em relação, né, às políticas para as mulheres, houve, né, tanto a nível nacional como estadual. E já tinha havido no município há muito tempo atrás. Sim. Mas assim, vamos pegar aqui no nível estadual, quando cessaram os governos de caráter que a gente considerava, né, que eram de caráter mais democrático, né, o órgão de políticas foi desfeito, a rede de atendimento foi desarticulada e os serviços foram fechando, desmilinguindo, né? Por quê? Porque nós estávamos com tivemos um problema sério orçamentário e porque não tinha vontade política. Sim. Hoje tudo isso tem que ser recuperado, até mesmo o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, que foi desmontado, né? E continua desmontado. No nível federal, nós tivemos uma ruptura também. A primeira ruptura, que eu acho que é uma pauta aí, né, inclusive do movimento sindical, que foi, né, a reforma que determinou o corte a PEC da morte, que a gente chama, né, que determinou um teto, né, de recursos para o setor social, para as políticas públicas, e que a gente quer até hoje, né, que aquilo lá de fato seja efetivamente revogado, para que os recursos possam vir para o campo das políticas públicas. E houve um enorme desmonte nas políticas públicas e um corte orçamentário, que não foi resolvido ainda. Sim. Nós ganhamos de volta, nós estamos vivendo num governo mais democrático agora, que foi uma luta ali, de bem e mal. Foi difícil, Foi né? difícil. A gente está com algumas políticas nacionais, mas ainda muito pouco recurso efetivamente para que a gente possa recuperar o mesmo ritmo daquelas políticas públicas que nós tínhamos antes.
e talvez não sejam nem aquelas que devam ser recuperadas, né? A gente está repensando, eu faço parte de vários grupos de trabalho que repensam, né, quais as políticas públicas hoje fundamentais, necessárias e indispensáveis para que nós, não que voltemos àquele patamar, mas para que a gente possa passar daquele patamar. Perfeito. E aí a denúncia dos feminicídios é fundamental, porque os feminicídios continuam subindo no Brasil. Então, nós temos que interromper certos processos de ódio que a gente não conseguiu. A gente conseguiu derrotar um projeto político, um governo e algumas personalidades que continuam aí, né, no submundo, fazendo a sua política, mas o ódio, as armas permanecem na sociedade, na mão dos homens, da violência, etc., e as mulheres continuam morrendo. Nós temos que cessar isso. O estrago que o desgoverno, né, anterior fez, esse sentimento de ódio, essa coisa do ódio estava dentro das pessoas. E eles conseguiram aflorar isso de uma forma. Então, assim, precisa desconstruir isso. Como fazer isso, né? E até na própria pandemia, né, que restringiu que as pessoas precisassem ficar em casa, né? As relações entre os casais, que já eram relações difíceis, por várias questões financeiras, um espaço muito pequeno, muitas pessoas dentro de casa, isso também aumentou muito a violência, né, com as mulheres. Foi o primeiro alerta, né? A pandemia iniciou em 2019, no final de 2019, no Brasil, né? Ela entrou em janeiro, em fevereiro, dia 17, 18 de fevereiro, se deu o primeiro alerta. Em março estourou. Em março, e no início de março, a ONU Mulheres emitiu um comunicado, um alerta sobre o possível aumento da violência contra as mulheres e o feminicídio na pandemia, porque era uma crise, né, uma crise sanitária dessas dimensões. Ela daria vazão a uma crise humanitária e de violência, né? E as mulheres, pelo lugar que ocupam na sociedade, que a gente vive, nessa sociedade capitalista, e que guarda um lugar para as mulheres, que elas têm que suprir a sociedade de cuidados, né? Para que você possa continuar gerando lucros, para que você possa explorar mais, para que você não tenha que investir em políticas públicas. Para quê? Que você vai ter espaços para idosos, se as mulheres estão em casa e podem cuidar dos idosos. Para que creches se as mulheres estão em casa para cuidar das crianças? Para quê? E as mulheres ainda estavam e continuam, né, trabalhando em lugares estratégicos, né, da pandemia, que eram na base da pirâmide como trabalhadoras domésticas. Tanto é que a primeira vítima é uma mulher trabalhadora doméstica negra, né? É a primeira vítima da pandemia. E nos hospitais, né? Na área dos cuidados. Então, assim, a permanência dentro de casa foi um fator muito forte, realmente. O levante feminista surge, inclusive o levante feminista contra o feminicídio, surge exatamente um ano depois. Surge em janeiro de 2021, quando se concretiza o alerta das Nações Unidas, e a gente tem aquele episódio no Rio de Janeiro, que a juíza, né, é assassinada naquele período ali, bem na véspera de Natal, na frente dos filhos, no meio da rua, por um ex-marido, né? E houve todo aquele estardalhaço, foi um escândalo nacional, e no mesmo dia, uma trabalhadora doméstica de Minas Gerais tinha sofrido um assassinato idêntico e ficou completamente sem divulgação. E aí, algumas companheiras, algumas mulheres importantes, entre elas a Márcia Tiburi, entram em contato entre si e falam assim: gente, não dá mais, estão matando as mulheres, e são as mulheres pretas, pobres e periféricas que vão ficar esquecidas, e as outras vão ser só servir de exemplo. Nós não podemos naturalizar isso aí, nós temos que fazer um levante,
Por isso que se chama Levante Feminista contra o Feminicídio, e que já foi o 3º ano agora. Então, assim, nasce de uma crise tá associada. Então, era uma misoginia latente e que estava subindo no Brasil, uma crise humanitária e sanitária, né? E o foco foi quem? Foram as mulheres pretas, as mulheres de território, as periféricas, né? Então, não dava mais. E ainda também, mesmo noticiando os casos de feminicídio de mulheres com, tipo, uma juíza, né, mulheres com maior poder aquisitivo, em geral, as notícias ainda são daquela forma que nós questionamos muito, porque elas são construídas de uma forma muito errada. Porque, em geral, a narrativa ele era o ex-marido que era ciumento, o ex-marido que era violento. Então ela não podia nem se mexer, ela devia ter ficado de casa porque ele era ciumento, porque ele era violento. Em geral, sempre culpando. A manchete já justifica o assassino. Exatamente. Além de ser em voz passiva, né? Sempre. Né? Acho que, inclusive, esse vai ser um dos dos nossos temas. Eu estou sabendo que é o livro, né? Da Niara, que é da diretoria, companheira do Levante. A Niara, que tem o maior orgulho dela, né? Porque escreveu uma obra, ela com a Vanessa, 2 jornalistas, escreveram um livro que realmente muda, né? A leitura que a gente faz sobre com a contribuição dos meios de comunicação, da mídia, né? Na manutenção ou na mudança cultural. Exatamente. Né? Eu acho que a gente tem um papel fundamental nisso e eu sempre, quando eu falo, né, da nossa função social, não é que eu não tenho uma voz ativa na minha vontade, né? Mas eu sempre digo, né, que quando a gente dá a notícia de um feminicídio, ok, ele é um fato, né, um factual. O factual é que o cara matou a mulher e tal, matou, enfim, ou não se matou, enfim, matou a mulher. Porque não aceitava quase sempre isso, o fim do relacionamento. Ok. Mas a notícia não pode ser só essa. A notícia tem que ser assim: essa mulher já sofria, falamos com o vizinho, com a mãe, com a avó, essa mulher já sofria violência e tal. O que ela deveria ter feito para evitar isso? Porque a gente está dizendo para as outras que estão assistindo e que passam pelo que ela estava passando, como é que elas têm que se defender para que elas não morram também. Né? Então eu acho falta essa continuação da notícia. Tá, o fato é esse, mas vamos rechear essa notícia com serviço. Com serviço, porque a gente precisa ajudar essas mulheres, ajudar a sociedade, né? Nesse caso, as mulheres, para que isso pare de acontecer. Acho que a gente vai ter que reeducar a sociedade, né? Porque nós temos que educar os nossos filhos, os nossos meninos a respeitar, a não bater, né? A não menosprezar, a não exercer pressão sobre as meninas. A dividir as tarefas, né? A dividir as tarefas. Exato, a dividir as tarefas, né? Eu criei um menino e 3 meninas, né? O meu filho diz assim, ai de mim, né? Porque ele sabia que ele nem piava, entendeu? Sim. Porque era um bandinho de feminista que eu tinha lá em casa, chefiadas por mim ainda, né? Que sabiam o seu lugar no mundo. Qual é o meu lugar no mundo, né? Então, aqui em casa também, o lugar no mundo vai ser compartilhado, ele tem que ser democrático. Claro, nunca usaram essas palavras, né? Mas às vezes era uma chinelada um no outro. Mas, assim, estabelecendo, né, os seus espaços. Então, assim, o papel da escola, o papel da igreja, o papel de todas as instituições, ele tem que ser baseado na ideia do respeito, né? E para as mulheres, além do respeito, o direito de se defender, né? O direito à voz, de poder impor sua palavra, sim, a responder, né? Quando falam atravessado com as mulheres, né? As mulheres tinham que abaixar a cabeça. Né? Hoje não tem essa de abaixar a cabeça, não. Né?
Então, assim, eu penso que nós temos, assim, sempre que pensar que nós vivemos, assim, em processos, né? A gente tem que prevenir a violência contra as mulheres, né? E, para isso, nós temos que ter, de um lado, as redes de proteção, as redes de atendimento às mulheres que acolham, que orientem, papapá. Tem que ter políticas de fortalecimento dessas mulheres, que não adianta dizer para elas, deixa teu marido, se ela não tem emprego, se ela não tem profissão, se ela não tem perspectiva. Né? Temos que ter políticas preventivas no campo da educação, da arte, da cultura, do entretenimento, da mídia, né? Todo esse conjunto de elementos. Nós precisamos de cartazes dentro do metrô, nós precisamos de cartazes dentro dos ônibus, nós precisamos de gente fazendo orientação lá, se colocando ali, né? Estando presente nisso. Né? Uma das coisas que me chamou a atenção, uma vez que eu estava fazendo uma manifestação, um monitoramento da Convenção da Mulher em Genebra, foi assim, em Genebra tinha violência contra as mulheres. Óbvio, em todo lugar tem, né? Só que você andava 8 quadras, 10 quadras, tinha uma espécie de um container na rua. Você está vivendo violência? Denuncia aqui. Está precisando de ajuda? Denuncia aqui. E eu me lembro até que a logomarca era uma casinha. Assim, né? Tipo assim, é violência doméstica, e nós estamos falando aquilo que você está sofrendo lá na tua casa. Bem, nós estamos falando da Suíça, né? Aqui, que nós temos, obviamente, com uma violência num nível exponencial, nós teríamos que ter isso em tudo quanto é esquina. Mas qualificado. Não adianta... Teve campanha de farmácia, que foi importante, tudo isso, mas a farmácia não é um local de atendimento às mulheres. Pode ajudar, mas não é o principal. Então, assim, os centros de referência, os centros de informação, os serviços de orientação, todo lugar pode ser um lugar de orientar, né? E isso aí tem um caráter preventivo também, né? Agora, você veja, 20% das mulheres que acabam vítimas de feminicídio tinham medida protetiva. Entendeu? Mas também existem estudos de que as mulheres passam até 7, 8 anos para conseguir se desvencilhar daquela situação. E quanta coisa rola num casal entre 6 e 7. Pode gerar 7 filhos aí. Entendeu? Sim. Quer dizer, então... São muitas ações que precisam ser feitas, né? E a banalização do ponto de vista policial. Quer dizer, no Rio Grande do Sul, por exemplo, as políticas de prevenção, as políticas para as mulheres, elas só são na área da segurança pública, só tem isso. Ou seja, na hora que virou um problema já. Uhum. Não tem antes do problema, o que a gente pode fazer? Né? Então, teríamos que ter políticas diversificadas para que nem toda a questão de violência é um tema de polícia, ela pode ser um tema de saúde, ela pode ser um tema de reeducação, né? Agora, se ela é uma questão de crime, né? Se ela chegou nesse nível, né? Que de produzir lesões físicas, psíquicas, emocionais, sexuais na mulher, ela tem que ser tratada como crime e não pode banalizar. Que a banalização gera a naturalização. Né? Como o Bourdieu que diz, né? A violência contra as mulheres é como uma tatuagem. Né? Depois que você tatua, para você tirar aquela tatuagem, você tem que fazer outra tatuagem em cima, e mesmo assim ela continuará ali embaixo. Porque ela ficará sempre como uma marca para as mulheres. Né? Então, acho que a gente está, assim, ao falar de violência, tratando assim, de um problema hoje muito estrutural na vida das mulheres, né? Que afeta todas as mulheres, porque a gente pode ligar a televisão e sofrer uma violência simbólica. Todas nós estamos sujeitos à violência. Né? Outro dia eu levei um empurrão de um garçom na calçada. Quer dizer,
Ele teria feito isso com outra pessoa, mas era uma mulher velha, então você empurra, você joga uma bandeja em cima dela, entendeu? Coisas assim, né? Eu tava ali andando na rua. Faria isso com um homem? Não, não faria com um homem. Queria levar um murro na cara. Todo mundo se manifestou, o que é isso? Não sei o que, papá. Mas ele continuou o dia dele, né? Então, assim, essa banalização que nos expõe a todas a essa situação de violência também expõe desigualmente outras pessoas. Aquelas que têm menores condições de buscar apoio, socorro, que têm condições econômicas de romper com aquela situação, que tem uma rede social, familiar, né, mais forte, ou que vive numa comunidade que tenha recursos. E, em geral, a vida nos territórios é destituída de tudo isso. Eu estou falando de territórios periféricos. É destituída de tudo isso. E até, muitas vezes, também já vem numa construção de violência que passou isso dentro de casa, Sim. né? E a mãe viveu isso, então tu acaba meio que é mais ou menos assim, e eles acabaram, né? É porque ele bebe e fica mais violento. E a transmissão comportamentos geracional, repetitivos, né? Tudo isso comportamentos dificulta, repetitivos. Né? muito difícil quando tu vive uma situação, ciclo, né? Entender que existe outra opção, né? Então, de repente, a visão, até porque a gente está falando quase que sempre de mulheres periféricas que não tiveram acesso à informação e tudo mais. Então, é difícil que elas tenham essa visão, uma visão diferente de mundo, onde ela pode, sabe? Não, mas sou eu que boto o dinheiro dentro de casa, eu vou botar o dinheiro dentro de casa, da minha casa, né? Então, é difícil. E tu falasse também da medida protetiva. Eu não confio nessas medidas protetivas, porque tá bem, ele está proibido de se aproximar não sei quantos metros. Tá bem, mas ele resolve passar do outro lado da rua e dá um tiro nela, acabou, morreu. E aí? Infelizmente, né? nem todas as medidas que a gente conquistou, as medidas legais que a gente conquistou, têm efetividade, né? Muitas vezes elas servem assim para dar um susto, para botar medo, né? Mas há um descrédito na capacidade, né, do próprio Estado de garantir o cumprimento dessas medidas. Isso. E o Estado, de fato, não atua efetivamente para o cumprimento dessas medidas. Muitas vezes lança na responsabilidade das próprias mulheres liga para nós se for preciso. Ele tirou o celular dela, entendeu? Vai ligar como? Vai ligar como, né? Então, não existe o efetivo monitoramento dessas medidas protetivas, né? E assim, a gente falou muito aqui, citou algumas vezes a questão de território e capacidade de ação das mulheres. A gente tem um fenômeno importante no Brasil, que é a existência hoje de um movimento poderoso de empoderamento das mulheres a partir dos territórios, né? Experiências como hortas comunitárias, cooperativas, economia solidária, grupos de autoajuda, grupos culturais, né? Em especial, assim, o protagonismo, por exemplo, que as jovens negras, né, passaram a ter, até em ações de empreendedorismo e de fazer coisas novas, de ir para a universidade, da lei das cotas. Então, tudo isso vai juntando para mudar essa engrenagem, porque as mulheres não vão sair da situação em que elas estão se a sociedade continuar desigual como ela é. Exatamente. Entendeu? As desigualdades econômicas e sociais, elas impregnam todas as relações patriarcais, raciais, etnorraciais, né? E a própria arquitetura da nossa cidade, né? Ela não é feita para que a gente circule livremente, né? As cidades, o Porto Alegre, por exemplo, é uma cidade que você não tem segurança para andar à noite. Não tem. Né? É uma cidade que você não tem visto mais um nível de participação como você via ontem, via antes, né? Em que, por exemplo, o orçamento participativo, naquela época do orçamento participativo, eu fui presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher. Nós tínhamos
Câmara temática, nós tínhamos plenárias específicas para debater esses temas. Então, assim, desde a arquitetura política, né, até a própria arquitetura da cidade, que mantém, né, os pobres em território, as mulheres em casa à noite, você dificilmente sai depois de determinada hora. Então, o acesso ao espaço público tá limitado na cidade, afora que, em termos de políticas públicas, né, se esgarçou isso aí e as mulheres estão no abandono, né? Creches, 7 mil crianças se inscreveram para creche em Porto Alegre em novembro do ano passado. 2.000 conseguiram vaga em instituições privadas. 5.000 continuam fora da creche. Como é que essa mulher, a mãe dessas crianças, porque é para quem recai a responsabilidade, vai dar conta disso? E tu comentando tudo isso, me lembrei de uma entrevista que nós fizemos aqui com o Renato Dornelles, né, onde tem mais um recorte de onde as mulheres estão nos presídios, né, onde elas muitas vezes acabaram assumindo a frente, né, desse mundo do crime, porque os maridos já haviam sido presos, ou eles fazem de uma forma onde elas acabem, né, tocando isso. E ele falou uma frase que eu sempre me lembro, né, que quando o homem é preso, a mulher está lá. Quando uma mulher é presa, acaba a família, né? Então, e esse abandono que essa mulher... Porque o homem é preso e a mulher vai lá, faz, né, fila, fica lá. A mulher é presa... Leva comidinha, leva roupinha. A mulher acaba presa, ela não tem nada... A família dela vai para o espaço, aquelas crianças, né, ficam vulneráveis ao mundo do crime, porque né, não se tem o que fazer, porque não temos uma política para isso. Então, mais um recorte de abandono, né? E muitas vezes ela está lá porque ela foi da forma que foi possível para ela naquele momento defender a família. Exatamente, ela foi levada àquilo, né? Porque é muito cruel as pessoas que não vivem isso pensar que é uma escolha, né? Então, assim, levada a uma situação dessas, depois retirada de dentro da sua casa, porque sim, cometeu, né, um crime, mas ela vê tudo aquilo corroer e o abandono, né? Porque o seu companheiro não... E o movimento é para que ela não chegue ao ponto de cometer um crime, né? Exatamente. Porque tem muita gente que acha que é crueldade, que a pessoa é ruim, que não, está faltando informação para essa pessoa, né? Exatamente. Porque a pessoa que não tem a consciência de que isso tudo é provocado pela sociedade, pelo sistema que a gente vive, então fica difícil. Infelizmente a gente ainda vive numa sociedade. No Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Em termos de distribuição de renda, de bens, né? E a gente não conseguiu romper com esse modelo, né? É um modelo ainda extremamente concentrador de terra, de riquezas. Um modelo ainda extremamente devastador e destruidor da natureza, né? O papel que tem, né, o agronegócio, né, as mineradoras, e a gente vive uma crise muito séria que está produzindo uma crise humanitária gravíssima, né? As chuvas em Porto Alegre, né, as mudanças climáticas que afetam aqui o Rio Grande do Sul e aqui o sul global aqui, né, de uma forma muito intensa. De quem, né? Claro que é a responsabilidade do conjunto da humanidade, né? Porque a gente fez tudo isso junto. Sim. Agora, com a capacidade que nós, cidadãos comuns aqui, tivemos de intervir para que isso não ocorresse. Agora, quando ocorre, quem é que paga o preço? Né? É verdade. Né? Sempre os mesmos. Claro, eventualmente vai cair uma mansão, mas é raro, né? Com certeza serão as casinhas, os barracos, as moradias lá das periferias dos territórios, onde vai faltar água, onde vai faltar luz mais tempo, né? E aí nós podemos questionar todo o sistema, né? Então, assim, como ativista feminista, obviamente, né,
E como jornalista ativista feminista, eu integro também o Querela Jornalistas Feministas, né? Que é um coletivo. Nós somos em 12 mulheres que mais se divertem do que qualquer coisa, mas estamos inseridas em 1000 lugares, né? A gente tem eu acho que é um grupo, assim, inclusive, bastante consciente, né, de todas essas questões que estruturam as desigualdades, né, que o patriarcado se mantém com essa força que se mantém, né, porque ele está articulado, né, com o racismo estrutural, né, com um modelo capitalista, né, ultra neoliberal que a gente está vivendo e que só vive se tirar nossa liberdade, se tirar nossos direitos, senão nós vamos continuar brigando muito, né? A gente não consegue dar conta de todas essas questões, mas no mínimo, né, a gente contribui levantando pautas, questionamentos, né? E botando assim, tentando botar no lugar que a gente está, né, uma formiguinha para estar andando ali e incomodando, né? Carregar nas costas um pacote de sementinha e ir largando no caminho. E acho que em cada lugar a gente vai jogando, né, alguma coisa. Às vezes a gente consegue jogar mais. Sim. Né? Como jornalista, assessora da Dilma, eu acho que eu ajudei a jogar muitas sementes, né? Porque eu pude apoiá-la no momento em que ela, inclusive, tendo sofrido um golpe misógino, né, foi falar ao mundo, né? Então tivemos aí uns 20 países dizendo para o mundo todo a desgraça que tinham feito nesse país, né? E o que poderia vir a acontecer, né? Então, nesses momentos, você tem aquela rara chance de dizer: minhas sementes estão sendo espalhadas de uma forma muito mais ampla. Mas se você conseguir fazer lá no teu território um bom trabalho que levante as consciências das pessoas, né, e melhorar a vida minimamente de quem está ali, acho que você já está fazendo um monte de coisa. Tu falasse, né, do teu levante, né, em casa com 3 filhas e um filho e tal. Eu não tive esse levante feminino em casa porque eu era a única mulher, né? Tenho 3 filhos. Mas, olha, eu vou dizer que eles são motivo de muito orgulho para mim, porque eles participam ativamente de tudo, desde que nasceram, no trocar fralda, da mamadeira, do fazer comida em casa, do limpar a casa. Então, assim, e não só as tarefas em si, mas o respeito, né? O respeito. É uma coisa assim que eu acho que é dessa forma também a gente pode fazer a diferença, né? De mostrar a realidade, mostrar o que tem que ser mudado, mostrar essa sociedade machista que a gente vive. E já emendando, né? Porque a gente tem o tempo, né, limitado, mas eu queria falar um pouco também. Parece que a gente só está falando de pautas negativas, né? Mas não, isso é para ter um resultado positivo. Para ter um resultado positivo ali adiante. Mas realmente é uma coisa também negativa que aconteceu e que acontece desde sempre, mas que se intensificou no desgoverno anterior, a violência contra jornalistas mulheres. Isso foi um absurdo que nós vivemos aquele momento, né, gente? E assim, a nossa categoria, eu acho que ela sempre foi alvo, né, de muita violência. Eu sou da geração de jornalistas, né, ainda muito jovens, que você ia entrevistar um cara mais velho, a primeira coisa que ele fazia era tentar botar a mão na tua perna e te chamar de minha filha. Né? Isso aí, a minha geração viveu isso. Política, principalmente na política. Na política, isso, né? Teve um governador lá do estado, da década lá de 70 e tal, em que ele era conhecido, ele fazia isso com todas as jornalistas levavam a mão na perna. Entendeu? Nossa. Então, isso era assim o consenso, mas essa violência também acontecia
dentro das redações. Sim. Né? Nós sabemos. Sim. Nunca foi fácil Nunca foi lidar fácil. né, na categoria com esse problema do assédio por próprios colegas, tal, né, por chefias, né? Agora, essa violência de fora para dentro, né, tirando o crédito das jornalistas. Sim. Essa que é a questão. Exatamente. Né? A questão da misoginia aí não está só na palavra violenta, né? Mas está em questionar a tua competência profissional para você estar naquele lugar de exercício da palavra, né? E você está ali transformando fatos em notícias ou fazendo a tua análise política, exercitando o seu papel, né? Então, acho que o fato de que nós nos levantamos, né, também acho que foi importante o levante, né, que as jornalistas fizeram. Acho que o papel da FENAGE foi importante, o papel do sindicato aqui foi importante, não deixar morrer, né, esse tipo de denúncia, né, e transformar isso num... Sabe, eu acho que a gente tem que reforçar, inclusive, o nosso código de ética em relação a isso. Sabe? Eu sou aqui da Comissão de Ética do Sindicato, bom tema, né? Para a gente poder trabalhar também. Assim, o que e caracterizar o que é uma violência de gênero contra uma jornalista. Acho que valeria fazer esse questionamento. Sim. Né? E não deixar no barato. Né? Essas questões têm que ser levadas à justiça. É isso. E à sociedade, óbvio. Eu fiz lá meu mestrado em ciência política. Eu gostava muito de ler, né, alguns estudos sobre qualidade de democracia. E entre os critérios de qualidade de democracia, um dos mais importantes para a gente que está nessa luta por igualdade, né, é a igualdade na política. Né? É a presença das mulheres nas instâncias de poder de decisão, seja no judiciário, seja no legislativo, seja no executivo, em todos os níveis, né? Mas para implementar aquilo que mais da metade da população merece. E nós, mulheres, somos mais da metade da população. Então, quando nos tratam como minoria, a gente fala assim, como mesmo, Carvalho? É verdade. Somos 52%. Quando falam dos negros como minoria, fala, como mesmo? Então, É assim, um rótulo, né? Ser a minoria é um rótulo. Como mesmo, assim, uma democracia tem qualidade quando a representatividade dos que compõem a cidadania. Os que compõem a cidadania, ou os e as que compõem a cidadania, somos mulheres, homens, negros, brancos, indígenas, todas as nossas sexualidades, todas as nossas idades. Tudo. Essa a composição da cidadania, se você da população, e isso que deve significar representação. Daqui deve derivar, né? E deve corresponder a isso. Por isso a importância hoje que a gente está, né? Precisamos de mais mulheres na política, nós precisamos de mais políticas públicas para as mulheres, nós precisamos de orçamento destinado às mulheres. E mulheres, que mulheres? Né? Por onde cruzam as desigualdades? Quanto tempo a gente vai levar para os que estão aqui consigam chegar aqui? Né? Então vamos ter que empurrar um pouco, vai ter que fazer mais para poder aproximar. Né? Isso, para mim, é melhorar a qualidade da democracia do ponto de vista da representatividade. Claro que existem outros mecanismos, né, de participação, né, de acesso às políticas públicas, de monitoramento, de acesso à comunicação, democratização da comunicação é uma qualidade da democracia e a gente tem que democratizar essa comunicação. Né? Chega, né, do processo de concessões, né, vinculados ao capital. Né? A gente tem que ter uma democratização da comunicação. Enfim, eu acho que hoje, né, quando a gente está falando, defendendo a pauta das mulheres, a gente está defendendo uma pauta democrática.
né? Estamos falando aqui de democracia, de cidadania, de transformação e de mudança, né? É isso que eu quero fazer, né? Eu não sei quantos anos eu vou viver, talvez mais uns 10, não quero ficar muito velha, não. Mas assim, mais uns 10, mais uns 15, mais uns 20. Mas, assim, nesse tempo que nos falta, ou que nós temos ainda para viver todas nós, todo mundo, tem gente que tem 80 anos pela frente ainda, né? Que faça a transformação, que não reproduza o modelo, né? E que a gente deixe para as novas gerações aí gente mais feminista ainda, mais antirracista e que consiga assim e mais gente não capitalista e que a gente consiga mudar esse mundo. Tá, e quem sabe aí teremos uma sociedade mais justa, né? Exatamente. É isso. Télia, sem palavras para te agradecer. Olha, gostaria de ficar aqui. Eu acho que a gente podia fazer uma série com a Télia, né? Não tenho dúvida. Porque quanto assunto bacana e quanta coisa boa para a gente refletir, né? Eu acho que todo mundo que está assistindo e que assistiu e que vai assistir novamente pode pegar e refletir, né? E ver onde é que pode largar a sementinha, né? Pegar o saquinho aqui nas costas e que sementinha eu posso largar, né? Exatamente. E lembrar que a gente começa com essa sementinha dentro de casa. É verdade. Muito Obrigada, obrigada. Télia. Obrigado. Eu que agradeço.